Fala aí, galera, sejam todos bem-vindos ao meu canal. E nesse vídeo vamos falar sobre o teste Q-quadrado. Vocês sabiam que em bioestatística esse teste é essencial para avaliar a significância entre associações entre variáveis categóricas em estudos observacionais, fornecendo uma ferramenta crucial para investigar relações entre diferentes características em populações biológicas? Não? Então veja esse vídeo até o final, inscreva-se no canal, deixe um like, ative o sininho para mais notificações e façam seus comentários. Isso é fundamental para o crescimento e melhoria do conteúdo. Agora, sem mais enrolação, vamos ver esse vídeo. As pesquisas científicas, elas são feitas com o objetivo de responder perguntas e para respondê-las muitas vezes são necessárias informações que na área da saúde são quase sempre obtidas por meio de amostras. Que é o que a gente tem visto desde que começou a falar de bioestatística. Mas os pesquisadores querem generalizar seus achados para toda a população de onde a amostra foi retirada. E isso pode ser feito desde que a generalização seja fundamentada em um teste de hipótese. Para fazer o teste, a pergunta do pesquisador é transformada em duas hipóteses, ou seja, é escrita de duas alternativas que se contradizem, como nos testes de falso ou verdadeiro. A ideia é construir hipóteses é bastante complexa, mas fica bem entendida com um exemplo de área jurídica. Se um réu está sendo julgado, quais são as hipóteses que a gente tem? Ou o réu é inocente do ato que acusam ele, ou ele é culpado daquilo que acusa. Então, construindo essas hipóteses, passa-se a análise dos dados para tomar decisão de uma das hipóteses. E quais são as decisões possíveis? Ou a gente considera o réu culpado, ou a gente considera o réu inocente. As decisões tomadas com base em conhecimento e parte dos fatos, porém, podem de repente ser tomadas de forma errada. E quais são os erros que podem acontecer? Um deles é dizer que o réu é culpado quando ele é inocente, e outro é dizer que ele é inocente quando ele é culpado. Então vamos voltar, ou começar pelo menos a voltar agora a pensar na área da saúde. E vamos começar construindo as hipóteses. Por exemplo, quando duas médicas se perguntam se a probabilidade de baixo peso ao nascer é maior quando a mãe faz uso continuado de drogas ilícitas durante a gestação. Para responder à pergunta, é preciso comparar o peso de nascidos de mães ou de grupos de mães, né? As que usaram drogas ilícitas durante a gestação e as que não usaram drogas ilícitas durante a gestação. E quais são as hipóteses? A probabilidade de ter filho com baixo peso é a mesma nos dois grupos, ou a probabilidade de ter filhos com baixo peso ao nascer é maior em mães que usaram drogas ilícitas. A primeira é a chamada hipótese de nulidade, e ela vai ser indicada pelo H0. E se lê dessa forma, H0. Indicando que não há diferença estatística entre os grupos de dados. E a segunda hipótese, ela contradiz a primeira. E é por isso que ela é chamada de hipótese alternativa, e indica-se por H1. Na grande maioria das vezes, a hipótese alternativa é que o pesquisador gostaria de poder afirmar. Então vamos começar coletando a amostra. Para responder a pergunta feita, as médicas acompanharam a gravidez e anotaram o peso ao nascer dos filhos de 456 adolescentes usuárias e não usuárias de drogas. Portanto, as médicas conheciam bem as adolescentes que participaram da pesquisa. Mas o que elas observaram na amostra pode ser estendido para toda a população de adolescentes onde a amostra foi retirada. Os pesquisadores sempre querem generalizar seus dados para toda a população, querem, portanto, fazer uma inferência. Até que ponto os pesquisadores têm esse direito de generalizar para todos os indivíduos ou a população a informação obtida com base em alguns indivíduos?
Para tornar a decisão objetiva, os pesquisadores da área da saúde fazem, então, uma inferência estatística. Dizemos que uma inferência estatística é feita quando se estabelecem conclusões para a população com base nos dados de uma amostra e no resultado de um teste estatístico. A inferência estatística é feita por meio de teste de hipótese, mas como toda inferência, ela também está sujeita a erro. Os pesquisadores têm apenas uma amostra do imenso universo que é a população em estudo. E, por puro azar, podem ter observado uma amostra pouco representativa da população de onde a amostra foi retirada. Então, quais são esses tipos de erros? A gente pode ter o erro tipo 1, que é rejeitar a hipótese de nulidade quando essa hipótese é verdadeira, e o erro tipo 2, não rejeitar a hipótese da nulidade quando essa hipótese é falsa. Vamos ver o erro tipo 1. Para ter maior segurança na decisão, o pesquisador aplica um teste de hipótese. O teste não elimina a probabilidade de erro, mas fornece um chamado p-valor, ou valor de probabilidade. O p-valor, ele diz quão provável seria obter uma amostra tal qual a que foi obtida quando a hipótese de nulidade é verdadeira. Os pesquisadores se sentem seguros para rejeitar uma hipótese de nulidade, assumir que existe diferença procurada, quando o p-valor é pequeno. Isso porque seria muito pouco provável ter o resultado obtido se a diferença não existisse. Mas quem rejeita H0 não pode ter certeza absoluta, ou seja, não tem 100% de confiança de que a decisão tomada está correta. Sabe-se apenas que a probabilidade de erro é pequena. Por convenção, se o valor P for menor do que 0,05, conclui-se que a hipótese de nulidade deve ser rejeitada, e é comum dizer, nos casos em que P é inferior a 0,05, que os resultados são estatisticamente significantes. Então vamos interpretar esse valor P. Imagine que uma enfermeira suspeita que gestantes muito jovens tenham maior probabilidade de ter filhos com baixo peso. Então, eles fizeram um levantamento de dados na maternidade onde trabalhavam e obtiveram os dados e distribuíram as mães em duas categorias, as com menos de 20 anos e com 20 anos ou mais. E também distribuíram os recém-nascidos em duas categorias, baixo peso, abaixo de 2.500 gramas, e peso normal, ou 2.500 gramas ou acima. E obteve os dados e representaram eles numa tabela como essa vista no vídeo. A enfermeira levou então os dados ao estatístico para que ele fizesse a análise. O estatístico fez a hipótese da nulidade, a probabilidade de filhos com baixo peso será a mesma para mães de menos de 20 anos ou mães com 20 anos ou mais, e a hipótese alternativa de a probabilidade de filhos de baixo peso depende da faixa etária da mãe. Depois ele fez um teste chamado Q-quadrado e informou à enfermeira que o p-valor foi 0,0065. A conclusão da enfermeira pode, então, ser escrita como segue: a probabilidade de filhos com baixo peso é significativamente maior para mães com menos de 20 anos. Como você vê, né, feito um teste estatístico, a pesquisadora se sentiu segura para dizer que a diferença realmente existe. Mas o que significa esse p-valor de 0,0065? Significa que se as mães com menos de 20 anos e mães com mais de 20 anos ou mais, as duas populações, tiverem a mesma probabilidade de ter filhos com baixo peso ao nascer, somente 0,065% dos levantamentos similares aos que foram feitos mostrariam essa diferença. Teste Q-quadrado de Pearson é um teste para aderência. O teste Q-quadrado proposto por Pearson, ele tem a indicação
precisa e serve para testar a hipótese de que dados de frequência se distribuem de acordo com alguma teoria ou postulado. E é o teste de aderência que a gente vai ver aqui. Ele serve também para testar a hipótese de que duas variáveis nominais são independentes e o teste de independência que veremos e o teste. O teste de Qi quadrado proposto por Pearson tem indicação precisa. Ele serve para testar a hipótese de que os dados de frequência se distribuem de acordo com alguma teoria ou postulado. É o teste de aderência que veremos aqui. Serve também para testar a hipótese de que duas variáveis nominais são independentes. É o teste de independência, que vamos ver no próximo momento. Então, o teste de aderência podemos ver pelo seguinte exemplo. Um pesquisador pode ter interesse em verificar se a distribuição dos elementos de uma dada amostra está de acordo ou adere com uma dada teoria. O exemplo que vai se usar é histórico, porque se trata de um experimento feito por Gregório Mendel, um monge austríaco que no final do século XIX construiu as bases da genética. Em um célebre experimento, Mendel polinizou 15 plantas de semente lisa e albume amarelo, com plantas de semente rugosa e albume verde. As plantas resultantes desse cruzamento tinham sementes lisa e albume amarelo, amarelos lisa, cruzando essas plantas entre si. Mendel teve 556 sementes distribuídas conforme a tabela aqui no vídeo. A teoria postulada por Mendel estabelece que a segregação, nesse caso, deve ocorrer na seguinte proporção aproximada: 9 para 16, 3 para 16, 3 para 16 e 1 para 16, respectivamente. Será que os resultados obtidos experimentalmente por Mendel estão de acordo com a teoria que ele postulava? Temos então as duas hipóteses. A hipótese da nulidade, a segregação obedece à lei de Mendel, e a hipótese alternativa, a segregação não obedece à lei de Mendel. Para fazer o teste, os estatísticos usam um programa de computador que fornece, além do valor de Qi quadrado, o p-valor. Como é extremamente trabalhoso calcular o valor de p, vamos optar aqui por usar as tabelas clássicas de Qi quadrado. O nível de significância pela letra grega alfa deve ser estabelecido antes do início do teste. Vamos estabelecer então nível de significância de 5%, ou seja, alfa igual a 0,05. Para verificar se esses dados se distribuem de acordo com a teoria, vamos aplicar o teste Qi quadrado. E ele é dado pela seguinte forma, em que O representam as frequências observadas e E representam as frequências esperadas. E R são as categorias das variáveis em análise, que no exemplo são 4. Foram obtidas então 556 ervilhas. Então, a frequência esperada pela teoria de Mendel de amarelo lisa seria 9 para 16, vezes 556, dá um valor de 312,75. A frequência esperada de amarelo rugosa seria 3 para 16, vezes 556, 104,25. A frequência esperada de verde lisa seria a mesma, 104,25. E a frequência esperada de verde rugosa é 1 para 16, vezes 556, 34,75. Todos esses valores são mostrados na tabela que está aqui no vídeo. Comparando as duas tabelas, a diferença entre as frequências observadas e esperadas são, respectivamente, 315 menos 312,75, que dá 2,25. 101 menos 104,25, que dá 3,25. 108 menos 104,25 dá os mesmos 3,75. E 32 menos 34,75, que dá 2,75.
Para verificar se a distribuição de frequências observadas está de acordo com a teoria, a gente aplica o teste Q quadrado, por essa forma que a gente já viu. Por exemplo, então, né, o Q quadrado calculado é 0,47. O valor calculado de Q quadrado deve ser comparado com o valor da tabela de Q quadrado, ao nível de significância estabelecido e com n menos 1 grau de liberdade. Então, se o valor calculado da estatística for menor que o valor crítico de tabela, não se rejeita a hipótese de nulidade, ao nível estabelecido de significância. Se o valor calculado de estatística for maior que o valor crítico da tabela, se rejeita a hipótese de nulidade em favor da alternativa H1 ou da hipótese alternativa ao nível estabelecido de significância. Por exemplo, que estamos desenvolvendo, o valor calculado de Q quadrado foi 0,47. E o valor dado na tabela de Q quadrado, com n menos 1, ou seja, 3 graus de liberdade, ao nível de 5%, é de 7,82. Como o valor calculado é menor do que o valor dado na tabela, não se rejeita ao nível de significância 5% a hipótese de que a segregação ocorreu de acordo com a teoria. As tabelas 2x2 ou tabela 2x2 para teste de independência. Para estudar a efetividade de determinada droga no alívio da dor após a instrumentação endodôntica, um tratamento de canal, um cirurgião dentista fez um experimento. Antes do procedimento clínico, administrou 2 comprimidos de placebo para 50 pacientes, que era o grupo controle, e 2 comprimidos da droga para 150 pacientes, que era o grupo tratado. Os comprimidos foram acondicionados em envelopes codificados para que os pacientes não soubessem o que estavam recebendo. A droga em teste para o alívio da dor ou estavam recebendo. Os dados estão nessa tabela. A tabela ela é uma tabela 2x2, porque apresenta 2 variáveis, cada uma com 2 categorias. Variável 1, grupo com 2 categorias, controle tratado. E a variável 2, relate dor, com 2 categorias, com ou sem dor. O pesquisador quer saber se essas variáveis são independentes, isso é, quer testar a hipótese de nulidade. A probabilidade de relatar dor do tratamento não depende do paciente ter recebido ou não a droga, contra a hipótese alternativa, que é a probabilidade de relatar dor depois do tratamento, muda se o paciente tiver recebido a droga. E ele estabeleceu um nível de significância de alfa 0,05. Para testar a hipótese de nulidade, isso é, a hipótese de que a probabilidade de relatar dor após tratamento não depende de ter recebido ou não a droga, se aplica um teste Q quadrado. E a gente vai apresentar uma forma simplificada de testar essa hipótese de 2 variáveis nominais ou categorizadas. No caso, a gente está desenvolvendo, nós só temos as 2 variáveis, grupo tratado ou não tratado, e relato de dor sim ou não. E agora a gente vai rearranjar a tabela, né, para os valores literais. E o Q quadrado vai ser dado pela seguinte fórmula descrita aí no vídeo. Nas tabelas 2x2, o valor de Q quadrado está associado a 1 grau de liberdade, porque cada 2 variáveis, x e y, n menos 1, e cada variável tem 2 categorias. É uma categoria n menos 1. Então, você tem 1 grau de liberdade para cada variável. O valor de Q quadrado está então associado a 1 grau de liberdade. Para calcular o valor de Q quadrado, se verifica que no exemplo que nós estamos desenvolvendo, a gente vai ter os seguintes valores: para A igual a 10, B 40, C 15 e D 135. O valor de Q quadrado, então, é 3,429 e está associado a 1 grau de liberdade.
Mas como você toma a decisão por uma das hipóteses vendo o resultado do teste? Toda vez que o valor calculado de π² for igual ou maior do que encontrado no valor da tabela do π², o nível de significância estabelecido, e com os mesmos graus de liberdade, a gente rejeita H0. O valor de π² na tabela, para o nível de significância 5% e 1 grau de liberdade, é igual a 3,84. Como o valor calculado é menor que 3,84, não se rejeita a hipótese da nulidade. Portanto, a probabilidade de relatar dor depois do tratamento é a mesma para pacientes que receberam e não receberam a droga. Os usos e restrições do teste π². Por questões teóricas, o teste π² só deve ser aplicado quando as amostras têm pelo menos mais de 20 elementos. Se o N for menor que 40 e maior que 20, o teste π² só pode ser aplicado se nenhuma frequência esperada for menor que 1. E as variáveis devem ser nominais. Para variáveis ordinais, se aplica o teste π² para tendência. As medidas de associação. Para medir o grau de associação de duas variáveis qualitativas, usa-se os coeficientes de associação. E nessa seção será explicado o coeficiente de Joule, que só se aplica às tabelas 2x2. Para entender o que é uma associação entre variáveis, vamos ver essa tabela que está no vídeo. A tabela mostra 24 fumantes e 24 não fumantes. Também mostra a proporção de pessoas com doença periodontal, doença da gengiva, conhecida como gengivite, em cada grupo. O grupo não fumante tem uma proporção de 0,250 e o grupo de fumantes 0,417. A probabilidade de doença aumenta quando surge o hábito de fumar. Isso significa que existe uma associação positiva entre as variáveis, as duas aumentam juntas. O coeficiente de Joule mede o grau de associação entre as duas variáveis categorizadas e é indicado por Y, ou então pela fórmula. YA vezes D menos B vezes C dividido por AD mais BC. O coeficiente de Joule é uma variação, um valor que varia entre menos 1 e mais 1. E ele se interpreta da seguinte forma: Y igual a 1, associação perfeita positiva. Y igual a menos 1, uma associação perfeita negativa. Y igual a 0, uma associação nula. E um Y maior que 0, porém menor que 1, uma associação positiva. E um Y menor que 0 e até menos 1, uma associação negativa. Para dados da tabela anterior, o coeficiente de Joule vai ser 0,36, o que significa que a associação entre hábito de fumar e doença periodontal é positiva. É importante observar que o coeficiente de Joule mede o grau de associação entre duas variáveis nominais apresentadas numa tabela 2x2. E o teste π² estabelece a associação entre duas variáveis nominais se elas são significantes, ou seja, se é muito provável que a hipótese alternativa seja verdadeira. Como são estatísticas diferentes, a primeira mede o grau de associação e a segunda a significância entre a associação. Recomenda-se calcular as duas e depois discutir os resultados. Por enquanto é isso e mais informações no próximo vídeo. Bom, gente, não se esqueça de se inscrever no canal, deixa aquele like bacanérrimo para encher meu coração de alegria. Fiquem com Deus, permaneçam bem, permaneçam seguros e até o próximo vídeo.